Eu vou, eu vou admitir as pessoas e mandar mensagem para a Bel aqui. Você vai dando boas-vindas, tá? Tá bom. Olá, pessoal, bem-vindos. Ah, ótimo. Vamos entrando. Olá, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Estão me ouvindo? Estão me vendo bem? Estamos, Eliana Vasconcelos. Você está E comunicando. peraí, Pode, sem problema. minha mãe hackeou o meu computador. Então, tá bom. Peraí que eu vou mudar. Só um Abraço. minutinho. Por isso é que eu tô. Cadê a Bel? Cadê a Bel? Não, olha a foto da minha mãe e a foto do meu filho, gente. A avó de primeira viagem. Defenda o livro. Já viram, né? Minha mãe é essa. Ó, a gente está admitindo o pessoal aqui na sala. Vamos esperar mais um minutinho. Enquanto isso, se vocês puderem falar aí ou dar um ok, se estão ouvindo bem, se o áudio está bom, meu e da Bel. Agora sim. Falei, cadê a Bel? Gente, não tem Bel aqui na fila, nos convidados. Ai, ai. Bom, vamos esperar um minutinho, que aí a gente começa. Todos estão com água para ficarem hidratados. Eu não sei de onde vocês estão falando, mas aqui de BH tá muito frio e tá muito seco. Então, ó, vou beber água o tempo inteiro. Eu esqueci a minha água. Ai, pronto. Vou dar mais só um minutinho aí. Beleza. Bom, deixa eu ver quantas pessoas tem. Bom, eu acho que a gente pode ir começando. Opa, espera aí que eu... Opa. Aí, vou deixar nessa tela aqui. Bom, então estão todos ouvindo, todos nos vendo. Sejam muito bem-vindos ao primeiro Amadoria Conecta, Conversas que Inspiram. É um prazer ter vocês aqui na sala. Quem for entrando, nós estamos admitindo as pessoas. Veja se o Marcos pode atender, que eu estou numa reunião aqui. Eu vou só pedir para todo mundo colocar em mute, no mute, porque a gente está ouvindo alguns microfones. Bom, Bel. Bom dia. Bom, primeiro, para começar, deixa eu me apresentar rapidamente, dar as boas-vindas para a nossa convidada. Meu nome é Luciana Galo, eu sou da Amadoria, sou facilitadora de processos colaborativos, de desenvolvimento pessoal e de mudança organizacional. Sou cofundadora dessa empresa que trabalha, que já tem 4 anos, parece que tem 40, mas tem 4, de tanta coisa que já aconteceu. E a Amadoria Conecta é um dos movimentos, é um dos projetos que a gente quis criar nesse momento que a gente não pode se ver pessoalmente, para que a gente possa discutir temas voltados para pessoas, para a gestão de pessoas dentro das organizações. Então, o tema de hoje já é um tema que nós já vamos começar quente, bem provocativo, né, Bel? E o objetivo é a gente ter mais 3 conversas que vão ser mediadas pela Aline e pela Bárbara, também da Amadoria. E hoje eu vou estar aqui batendo um bate-papo com a Bel, né? Falando até umas 10h30, se deixarem, né? Se nos deixarem, se Léo deixar. Se o Léo deixar, vamos falar do Léo também. E aí eu já começo dando as boas-vindas. E eu queria só dar os parabéns, porque hoje é aniversário da Bel. Feliz aniversário! Obrigada, Lu. Muitos, assim, eu sempre desejo
que eu desejo do fundo do meu coração que o que a vida lhe trouxer, você se torne uma pessoa melhor. Amém. Eu não desejo só alegrias, porque a gente sabe que esse mundo de Alice não existe. Exatamente. Mas eu desejo que você seja sempre melhor, sempre mais Obrigada. e melhor. Obrigada, Lu. É o meu desejo para mim mesma também. Viu? E para todos vocês, mas eu realmente também acredito muito nisso, Lu, que a vida não é só feita de felicidades. Eu acho que nesses 3.7 Turbo Power aí que eu tô hoje, foram construídos em cima de muita dureza, muita, E Bel, assim, é uma coisa só para a gente trazer, que aí eu vou deixar a bola com você para você se apresentar e para a gente começar esse papo. Uma das coisas que a gente, quando nós criamos, né, a amadoria, uma das coisas que nos moveu, que nos motivou, foi ajudar as pessoas a encontrar o seu lugar, né, a servir a partir do seu melhor lugar, o seu lugar no mundo. Nós acreditamos muito que isso exista, né, que exista um lugar onde as pessoas possam ser elas mesmas, né, elas possam ser autênticas, elas possam dar o seu melhor com esforço, com dedicação. Então, amador vem daí. E eu te considero uma amadora, que é uma pessoa que inspira outras. Então, nada melhor do que a gente começar esse Amadoria Conecta com essa inspiração. Então, estou muito feliz. Tá? Obrigada, Lu. Obrigada pelo convite. Demais. Para mim é uma honra estar aqui. A Amadoria, desde o primeiro momento em que eu me conectei com vocês, foi amor à primeira vista. E assim, sou eternamente grata por essa parceria. É realmente uma parceria que virou amizade, que já tá tudo junto e misturado. E para mim, tá aqui no meu aniversário fazendo isso é o meu maior presente, porque é o que eu amo fazer, é isso, me conectar com pessoas, conversar sobre as coisas que as pessoas não querem conversar, né? Falar as, entre aspas, verdades, né? Mas que às vezes incomodam, mas que tiram a gente de um lugar de conforto que não nos pertence mais nesse mundo. Eu acho que assim, hoje está ficando cada vez mais claro, à medida que eu vou amadurecendo, um pouco do meu papel nas organizações e no meu papel no mundo onde eu vivo, que é despertar as pessoas. Eu vejo que as pessoas estão muito ainda vivendo no automático, vivendo... principalmente dentro das organizações, né? Entorpecidas. Não chega nem a ser adormecidas, é entorpecidas, né? Então, eu acho muito que essas conversas que a Amadoria provoca, elas ajudam as pessoas a despertar e eu tô aqui para isso. Vamos acordar, gente. Acordar para a vida, acordar para o novo mundo, que na verdade não veio com a pandemia, já vem se caminhando antes, as pessoas que não tinham acordado ainda, né? Mas eu acho que é bem por aí. E é tão interessante, né, Bel? Porque quando a gente estava... quando eu convidei a Bel para fazer essa conversa, a Bel está com o Leozinho, que está com... 3 meses. 3 meses, um 3 pequeno... meses e 10 dias. 10 dias. E aí ela falou, Lu, às vezes eu vou ter que parar, se o Léo acordar, precisar mamar, eu vou parar. A gente interrompe, se você continua a bola e batendo a bola aí, com a turma que está na sala, porque a ideia é uma conversa fluida, e isso já prova que o mundo do trabalho está diferente, né? Totalmente diferente. Porque a gente antes não podia, né? Eu sou da época em que se escondia filho no estacionamento da empresa, né? Ou que falava, eu vou ali com o chefe e assistir uma apresentação, né, do filho. Então, a vida e o trabalho, elas tinham uma separação muito... muito óbvia, né? Assim, muito delimitada. E aí veio a internet, enfim, e toda esses avanços que a gente está vivendo e agora, né, virtualmente, então mais ainda. E aí o mundo tá diferente. A gente O mundo tá diferente, com certeza. Até tinha brincado que a minha mãe tinha logado aqui antes, né? A minha mãe veio do Rio para cá, para Belo Horizonte, para passar aniversário comigo. Minha mãe é médica, geriatra, e ela também está se adaptando à nova realidade. Então, assim, ela já faz teleconsulta, então ela estava no Zoom antes porque ela estava fazendo teleconsulta, atendimento por WhatsApp. Eu tenho meu marido no escritório, eu tô aqui no meu quarto, inclusive, no escritório trabalhando em home office, e essa está sendo a vida hoje, né? Permeada por tecnologia, e é o que temos para hoje. Então, gente, se o Léo chorar,
por favor, relevem. Trago ele aqui, daí a gente dá um jeito, viu? Bom, e no chat também, eu vou pedir para vocês todos que estão aqui para deixar o microfone no silencioso. O chat está aberto, a gente pode interagir pelo chat. E aí, à medida que a gente for interagindo aqui, eu vou vendo e também nós temos o auxílio luxuoso do pessoal da Amadoria que está aqui na sala também, que vai poder nos ajudar a dar uns toques, falar das perguntas, enfim. A gente pode abrir o microfone. É uma conversa fluida. A ideia é que a gente possa bater um papo, né, o mais aberto possível, né, sobre esse tema aí. Então, vamos logo começar recrutando por competência ou conveniência. Bel, conta um pouco da sua experiência nessa área, né? E eu queria que porque você é conhecida como a gente brinca, fogo no parquinho, né? Fogo no parquinho. E eu não sei se você gosta desse rótulo ou não gosta, mas Então, é mais do que um rótulo, para mim é um elogio. Eu postei hoje isso no meu Instagram, né? Porque uma pessoa que me segue colocou aqui, colocou assim pra mim que eu tenho palavras, humor ácido e qual foi a outra coisa que ela postou? Alguma coisa tipo, sou muito direta. E aí eu falei, gostei. Gostei, porque eu acho que nesses 15 anos de RH, né? Eu venho atuando já durante 15 anos em RH. Ano passado fiz essa transição para estar trabalhando como consultora, facilitadora educacional. Essa pausa também para maternidade, né? Eu vejo que, principalmente no RH, as pessoas têm uma imagem do RH muito romantizada, muito poliana, né? De que o RH é abraçador de árvore, e a gente não tá lá para isso. De um recrutamento muito deturpado também, eu vejo. E das relações dentro das empresas também um pouco romantizadas e higienizadas demais. E aí, quando você fala fogo no parquinho, é porque eu tenho realmente essa característica de provocar, né? De fazer perguntas provocadoras, de colocar questões que as pessoas às vezes sentem um desconforto em conversar, né? E eu acho que a gente tem que sair um pouco dessa casca, desse verniz, né, corporativo, né? E encarar a realidade do jeito que ela e como as coisas têm mudado e as novas expectativas perante o trabalho, o mercado de trabalho, né? Mas mesmo com esse humor ácido, assim, e com essa característica de pôr fogo no parquinho, uma das características que eu admiro em você é que você tem um olhar para a solução. Porque uma coisa é a gente ficar nesse lugar de que o mundo mudou e está tudo muito ruim e que a nova geração veio, enfim, né? Todo esse discurso de demonização do que isso para mim não constrói, né? Claro que em alguns momentos a gente está mais desesperançoso, em alguns momentos a gente está mais desanimado, né? Mas esse olhar para mim, esse olhar seu crítico, ele é um olhar crítico, mas que busca uma solução para um lugar melhor, para estarmos num lugar melhor. E eu acho que esse é o nosso objetivo dessa conversa. Não é falar só o que está bom e o que está ruim, mas assim, poxa, será que dá para a gente chegar nem 8 nem 80? Será que dá? Como é que a gente caminha? Será que existe um caminho, né? Eu acho que existe. Qual seria esse caminho para a gente trazer para esse mundo que a gente deseja? Eu e você, que eu sei que a gente tem esse mesmo desejo de mais transparência, de mais humanidade dentro das organizações. Muitas das pessoas que estão aqui provavelmente têm esse mesmo sentimento, essa mesma necessidade. Então, por aí eu já acho que a conversa, apesar de ser uma conversa na real, é uma conversa com um tom de esperança do que a gente pode fazer para ser melhor, né? Porque afinal de contas as empresas sempre existiram e sempre existirão, né? A gente pode chamar elas do nome que quiser, né? Empreendedorismo sempre existiu, sempre existirá, né? A gente só foi mudando os nomes ao longo do tempo.
E as trabalha relações de poder também sempre existirão. Então, é empregado, é funcionário, é facilitador, colaborador, também a figura tá ali do mesmo jeito, né? Então, fala para mim, assim, começa me falando com essa experiência toda que você tem, como é que você vê que os processos de recrutamento vêm caminhando, né? E o que que mudou, o que que tem mudado, o que que tem de bom, o que que tem de ruim, enfim. Vai abrindo aí, porque eu acho que aí a gente já vai respondendo essa provocação dessa pergunta e a gente vai fluindo na conversa. Muito bom. Eu vejo dois caminhos, né, Lu? Assim, eu vejo que realmente existem empresas que estão engajadas em quebrar um pouco os julgamentos nos processos seletivos, né? O julgamento da pessoa que está recrutando e, de repente, lançando ali naquela conversa, lançando ali naquela entrevista todas as suas crenças, né? Então, eu vejo processos muito mais realmente voltados para o que a empresa precisa e não necessariamente para o que o recrutador gosta ou desgosta, né? Ou o líder gosta e desgosta. Então, muito mais assertivos, digamos assim. E ao mesmo tempo muito também mais voltados a essa questão da diversidade e que também é um passo, né, antes dessa quebra de preconceitos e de julgamento e, né, de pré-julgamentos sobre as pessoas. Então eu vejo empresas se esforçando para nesse sentido, né, de, por exemplo, fazer processos seletivos mais transparentes, o que existe até em algumas empresas o recrutamento às cegas, né, onde o currículo chega sem nome, sem o sexo, sem a idade, né, da pessoa. Então você olha ali realmente as experiências da pessoa e só depois, na última etapa, é que você vai saber se é homem, se é mulher, qual é a cor, qual é o sexo, né, etc. Então eu vejo algumas empresas se esforçando para isso, mas eu vejo a grande maioria ainda recrutando como o século passado, né? Então, assim, líderes e RHs ainda despejando seus preconceitos nas entrevistas, processos ainda muito engessados que as pessoas ainda não pararam para ver se faz sentido continuar com etapas de processos, né? Processos ainda muito engessados tecnologicamente, então não aproveitando a tecnologia hoje que existe para realmente poder acelerar o processo, que seja uma coisa mais dinâmica, né? E que é bom para todo mundo. Dá exemplo para a gente, por exemplo, quando você fala processos que não funcionam mais, assim, é teste de perfil, é teste de... o que que é, assim, o que são esses processos que, na sua opinião, não funcionam, não agregam mais numa contratação hoje, já que o mundo está diferente? Por exemplo, uma das coisas que eu sempre falo e que eu abomino é roteiro de entrevista, né? Eu acredito que uma pessoa que está ali conversando com a outra, primeiro, não deveria nem ser considerada uma entrevista, e sim uma conversa. E quando eu estou conversando, né, com você, por exemplo, agora, se fosse uma conversa para te conhecer melhor e realmente entender do teu passado, como que vai ser uma conversa fluida? Como que eu realmente vou estar engajada, te escutando, tendo ali total presença, se eu só estou cumprindo um checklist de perguntas? Percebe? Como que eu vou me aprofundar em conhecer você se eu faço as mesmas perguntas para todos os candidatos? Então, já de uma coisinha pequena que a grande maioria das pessoas fazem, você já começa a tirar ali coisas que não fazem muito sentido, fazer as mesmas perguntas batidas, né, para todos os candidatos, que às vezes possuem realidades diferentes e que você quer extrair coisas diferentes, a depender da posição que aquela pessoa vai ocupar. Então, já, por exemplo, um checklist de pergunta, para mim, já deveria ser abolido de qualquer empresa, né? Eu já fiz uma entrevista, só que a pessoa tinha um checklist, mas ela tinha no computador, então ela nem olhava para mim. Sabe? Porque ela estava escrevendo e as minhas respostas provavelmente ela estava transcrevendo para ali. Mas entre eu e ela tinha um computador, tinha a tela. Eu me senti muito mal como... Percebe? São processos ainda... Exato. São processos ainda que remetem muito a você olhar a pessoa como o quê? Como um processo, uma máquina, né?
Porque é numa máquina que você está indo ali consertar e fazer a manutenção preventiva dela ou qualquer coisa assim, é que realmente vale você ter um checklist, né? Vi aquele parafuso, check. Vi aquele, check. Agora, uma pessoa, a gente vai continuar tratando como máquinas? Né? E, bom, o que mais? O que não está funcionando? O que você vê que não está funcionando mais? Então, esses processos, né? Essa coisa que você está falando, o que mais que você vê que... A falta de transparência, acredito também, né? Isso, assim, todas as pessoas que eu pego de consultoria, é uma das coisas que eu faço, né? A consultoria de recolocação, então, e para mim a cereja no topo do bolo é a simulação de entrevista. Porque justamente elas têm uma oportunidade de receberem um feedback que nunca receberam. Então, assim, isso é uma das coisas que não funciona mais na era da transparência. Hoje as pessoas, elas esperam ter no mínimo uma resposta, né, gente? Vamos lá. E a maioria... Entra no LinkedIn, você vai ver ali posts em cima de posts de que as empresas, elas ainda não estão organizadas o suficiente para responder a um feedback, né? Do tipo assim, nem o mínimo é você passou na entrevista ou não passou, muito por falta de tecnologia e organização, mas também por falta de consideração, né? Mais uma vez, é olhar o candidato como uma pessoa que está ali dispondo do tempo dela, olhar para o candidato como igual, e não como aquela disparidade de eu estou no poder porque eu sou o recrutador e eu que decido aqui quem que vai entrar ou não na empresa, entendeu? Eu acho que falta também essa questão de olhar o outro, né, bem nesse estilo de realmente de troca, né? Então... fica parecendo, e você me falando aí, que tem uma questão de imaturidade, né? Muito grande, assim. Quando a gente vai mergulhando, a gente esbarra nessa palavra sempre. Eu e a Aline, a gente costuma dizer, né? Porque, assim, a gente ainda vê isso, a gente ainda vê essa coisa do eu estou ali como, assim, uma relação de desequilíbrio, né? Como eu estou pedindo, eu estou chegando ali. É claro que existe uma necessidade, você está ali por uma necessidade, mas do outro lado tem uma empresa que também tem uma necessidade. Exatamente. Né? Seria essa, mas a gente não vê, eu não, assim, eu fui recrutada algumas vezes durante 15 anos dentro das empresas e eu sempre me senti, talvez por imaturidade minha, né, assim, mas eu sempre me sentia nesse lugar de menos, assim, né? De como se eu tivesse que... E aí é difícil você ser transparente nesse lugar, né? Você está sendo avaliada, você está sendo, de uma certa forma, né, assim, checada, se serve para aquilo, né? Se você pode pertencer àquela empresa. E isso já nos dá, de cara, por termos humanos, isso já dá um desconforto, né? Com certeza. Dá para a gente diminuir esse desconforto. E eu também acho que à medida que a gente vai se tornando mais experiente, né? Depois que você já passou pela segunda, terceira, quarta experiência de trabalho, você já vai ganhando, claro, né? Você vai ganhando sabedoria mesmo, né? De saber que ali é uma troca, que você está ali também, que você tem que oferecer, né? Que tem essa... É um casamento, são dois lados, né? Tem que ser uma troca equilibrada. Né? E eu acho que assim, tem que ser uma troca, as pessoas precisam também, eu vejo muito isso que você falou, a questão da maturidade, né? De encarar a realidade como ela é. A Aline, né, da Amadoria fala muito isso que eu trouxe para mim, se aterrar à realidade. Eu acho que às vezes a gente também vai para o mercado de trabalho muito permeado ainda nessa relação de expectativas, às vezes até infantis, em relação ao que a gente vai encontrar nas empresas, né? E aí eu já caí nessa armadilha também, confesso, né? O propósito, a minha missão de vida, né? Empatia, e tudo isso realmente é importante, não nego, claro que é importante a gente ter consciência disso tudo, mas ao mesmo tempo a gente precisa aterrar na realidade que é posta, e a realidade que é posta é essa. Empresas são empresas, serão empresas e visam algo. A relação de trabalho é relação de trabalho, é uma relação de troca, existe um contrato, existe ali, né, um modelo, digamos assim, que
óbvio, tem que ser quebrado, sim, em algumas coisas que não servem, né? Mas o que serve tem que ser conservado. Então, assim, eu vejo que falta realmente também maturidade de todos nós. Eu não falo só como pelo amor de Deus, tá? Eu não falo aqui numa posição de superioridade de ninguém, não, tá? Também tô no mesma desconstrução aí. Mas falta, acho que, um pouco de maturidade de todo mundo, dos candidatos, dos líderes, dos RHs, de também entender o que é relação de trabalho, né? O que a gente espera realmente ali no ambiente de trabalho, né? Eu sinto, às vezes, que uma empresa, às vezes, é uma extensão de um playground. Não sei se você, às vezes, já sentiu isso trabalhando, né? Mas você consegue ver as dinâmicas de relacionamento muito parecidas como um playground ou então um recreio da escola, né? Você ainda tem as pessoas separadas em grupo, você ainda tem ali o líder, né, que é o mais popular, digamos assim, do recreio, que vai mandar e desmandar. Você tem ainda aquelas coisas, não, a bola é minha, então eu que fico. E quando você coloca uma pessoa, né, que é o RH, o recrutador ou o líder recrutando, com esse poder de decidir quem vai brincar, quem não vai brincar, né, tem que ter maturidade. Tem que ter maturidade ali para fazer boas escolhas, para tratar bem as pessoas, para quebrar essas práticas que já não servem mais, que nunca serviram, né? Então, realmente, acho que falta... E aí você fala uma coisa interessante, assim, você falou, abriu várias janelas aqui para mim, mas aí eu vou por partes, assim, né? Quando você diz essa questão dessa ilusão, né? Então a gente está vivendo um momento de 10 anos, 10 anos não, né? Porque a gente começou lá para 2000, de conversar sobre felicidade no trabalho, sobre propósito. Isso sempre foi conversado, isso não é novo, mas ganhou uma potência, uma força, né? Porque nós vamos mudando, né? A sociedade vai evoluindo, e eu vejo que isso ganhou uma força, e isso até às vezes é uma forma da própria empresa fazer seu próprio branding, né? né? Isso, venha ser feliz com a gente. Venha ser feliz, aqui é um lugar... Heineken às 6 horas da tarde na sexta-feira, quem não gosta. Né? Trabalhe horário flexível, né? Agora a gente está trabalhando remoto, a gente também vai ter uma série de consequências desse trabalho remoto, boas e ruins, né? Então, assim, existe hoje essa... Então, eu penso que a gente foi de uma polaridade à outra, que é normal em processo de evolução. A gente foi de um lugar que era um emprego, você tinha um salário, né? E era assim, ó, a sua descrição do salário é essa aqui, ó. Você topa, beleza, a empresa é essa, ela faz isso, a entrega é essa, beleza. E aí você ia para esse lugar de que o propósito ou o branding, ele ultrapassa a barreira do que tem que ser feito, assim, né? Ele é como se ele fosse mais valorizado. Venha para cá para construir, e aí você cai nessa cilada que é de achar que o trabalho é essa brincadeira, esse lugar de que não vão ter relações conflituosas, não vão ter tretas, não vão ter, né, não vai ter momentos ruins, não vão ter problemas. Então, acho que a gente vai de um lugar para o outro, e não acho que isso é da geração nova. Eu acho que porque eu fico muito preocupada em falar assim, a nova geração quer isso, porque eu acho que isso é uma mentalidade, né? A gente muita gente busca até, por exemplo, sair das empresas, falar, eu quero sair da empresa para empreender, porque eu vou resolver todos os meus problemas empreendendo, né? Eu vou ser feliz empreendendo. E às vezes não é bem assim. Às vezes não é bem assim. Não é bem assim, porque empreender, você continua tendo uma relação de trabalho. Você não tem uma relação de emprego, mas você tem uma relação de trabalho. Nós como consultoras, os nossos chefes, né, líderes, são os nossos clientes, né? Então, eu também na hora de eu ser contratada como consultora, eu estou passando por um processo seletivo, né? Então, assim, essas relações, elas não mudam. Não adianta a gente querer colocá-las embaixo do tapete. Eu acho que a grande questão é o equilíbrio, né? Chegar num ponto de equilíbrio, que a gente consiga falar a verdade, né? Trazer as questões que estão, os problemas, né? Colocar o elefante dentro da sala, né?
e ser transparente. Mas dá para a gente fazer isso? É a vez e a hora do super sincero, da pessoa que pode chegar assim, porque eu né, muito interessada em processo de recrutamento, eu sempre acompanhava, assim, acompanhei algumas pessoas, e aí você pergunta, qual que é o seu principal defeito, né? Que essa era uma pergunta que tinha antes no checklist, igual você falou, tinha um checklist, né? O que é a sua principal fraqueza? Eu sou perfeccionista, né? Quanto que isso é fraqueza, né? Eu não gosto de deixar nada para depois. Eu falo, mas isso não é defeito. Será que a gente consegue virar e falar assim, olha, sabe qual que é o meu defeito? Eu sou preguiçosa segundas de manhã. Ou então, assim, eu tenho inveja das pessoas que são promovidas antes de mim. Uhum. Dá para fazer isso? Dá para Não, ser não dá. sincero? Sabe por que não dá para ser super sincero, Lu? Porque ser super sincero é uma atitude infantil também. Quem são os super sinceros? É o Léo que daqui a 3 anos vai virar e apontar para uma pessoa e falar assim, olha ali a careca do tio, entendeu? Isso é um comportamento infantil. Então, assim, por quê? Porque os adultos sabem que para tudo que elas falam, né? Para tudo que você fala ou você faz, existe uma consequência, né? Então, assim, o mundo exige uma postura. Então, dá para ser super sincero? Não, não vai dar para ser super sincero. Não esperem super sinceridade no ambiente de trabalho, porque ali também não é um local. Mas será que dá para ser super sincero em todos os ambientes também? Será que a gente também não precisa aprender a falar o que a gente quer falar, né? Para conseguir o que a gente quer conseguir? Não sei, tá? Aqui a Aline está falando, a postura é o que fica gravada no campo das relações. Realmente, postura, né? Então, eu acredito que ser super sincero não é uma postura de um adulto. Né? Você precisa saber que o que você for falar para outra pessoa vai ter interpretação, vai ter o peso, né, de ser adulto. E eu acho que é muito isso que falta das pessoas se pegarem para si a maturidade mesmo, né? A maturidade nos relacionamentos, a maturidade na maneira que se coloca, a maturidade. E ser maduro não significa não brincar, não significa não gostar da Heineken às 6 horas da tarde, ou então se divertir até numa piscina de bolinhas. Isso não significa ser maduro, não significa não gostar disso. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que essas empresas que você falou, né, Lu? Assim, a gente foi de um polo para um outro. A gente foi de um polo onde as empresas eram extremamente assim, né, rígidas, onde não cabia felicidade, diversão, espontaneidade, paixão dentro das relações, estava da porta para fora. Então a gente saiu desse ambiente para ir para um ambiente onde só importa a piscina de bolinha, o tobogã, a Heineken, o totó, né? E mais uma vez, a gente saiu de um polo para o outro, como você falou. Eu acho que o nosso... Mas as tretas continuam, né? Porque treta faz parte da vida, gente. Só tem treta quem é adulto. Eu acho que é isso que a gente tem que se apoderar do nosso papel de ser adulto. E entender que faz parte da vida. E aí ficar higienizando as coisas de falar assim, não existem problemas, é desafio. Nenhuma, gente, é problema mesmo. Bora sentar aqui e resolver isso daqui. Ficar higienizando o discurso, ficar cheio de melindre com a pessoa, né? A gente descolar da realidade. Eu acho que o mundo do trabalho hoje, as pessoas de uma maneira geral, nos seus relacionamentos até amorosos, familiares, estão descolados da realidade. A gente precisa começar a enxergar a realidade como ela é. Então, assim, no ambiente de trabalho vai ter problema, vai ter treta, vão ter conflitos, vão ter alegrias também, vão ter momentos de celebração e momentos de caramba, fizemos errado, e agora? Sabe? Então, recrutador, e aí seja líder ou a pessoa do RH, porque aqui a gente está falando, né? Depois eu quero até te fazer essa pergunta, né? Do recrutamento, assim, do tanto que o líder deve se envolver e pode, né? Enfim, nesse novo modelo, né, de gestão humanizada que a gente está falando. Mas e tem muita gente que esconde, né? Muito recrutador que esconde, assim, muito líder que fala, não, aqui
é ótimo o ambiente, porque quer tanto aquela pessoa, eu acho que aquilo é ainda como uma relação amorosa. Você ainda está num lugar de, quando se apaixona por alguém, né? Você não fala com a pessoa dos seus defeitos, você não fala, você quer conquistar, você só fala das coisas boas, você é linda, maravilhosa, você é perfeita. E aí, à medida da convivência, você vai vendo que as máscaras vão caindo, né? Sim. E é a mesma coisa na relação de trabalho. Não, né? É isso, é essa imaturidade, esse romance. E tratar o candidato como uma criança que quando você vai levar para vacinar, você tem que falar, ah, não, meu filho, não vai doer. Querido, vai doer, mas é necessário. Então, assim, eu acho que quando você está recrutando alguém, você pintar uma imagem da empresa que ela não é, né? Além de ser uma mentira, né? É você tratar aquele candidato, aquela pessoa, como uma criança. Que você precisa ludibriar para você conseguir o que quer. Sim. E aí, quais são as chances da mesma maneira que uma criança, né? Quando vai e toma injeção e leva aquela picada e fala, what? Você falou que não ia doer. Quais são as chances de uma pessoa entrar numa empresa, começar a enxergar a realidade ali no primeiro mês e falar, caramba, fui enganado. Né? Para que passar por isso? Né? Não seria muito mais interessante você apresentar os problemas para a pessoa e falar assim, você está disposto a ser parte da solução? Isso. Né? O melhor recrutamento que eu já tive até hoje foi de uma pessoa que a gente conhece que fez isso comigo na entrevista, né? Porque o site estava ali todo bonito, estava tudo ali muito legal e a pessoa virou para mim e falou assim, olha, não é isso. O que é isso, isso. Os problemas que a gente tem são esses. Topa ser parte da solução? E ali meus olhos fizeram assim, me conectei com a pessoa e falei, topo. Alguém falou a verdade, né? Alguém falou a verdade para mim, me tratou como adulta que sou. Percebe? Então, eu acho que assim, a gente, líder e o RH precisa olhar para outra pessoa, né, como o adulto que ele é. E aí vem muito dos pressupostos, né? Isso eu aprendi demais na liderança evolutiva, né? Que a gente precisa começar a analisar a maneira como a gente faz as coisas e os processos dentro das empresas a partir dos pressupostos por trás daquilo. Muitas das vezes a gente tem um determinado processo de recrutamento, seleção, e a gente não para pensar por que a gente está fazendo aquilo, né? Quais são os pressupostos por trás daquele processo? O que está subentendido por trás de determinado processo, né? Então, quando você diz isso, você fala, eu estou entendendo, vê se eu entendi certo, é como se fosse assim, não se sabe nem por que você está contratando aquela pessoa, nem para quê, assim, qual é a razão, é isso? Ou eu não entendi muito bem. O que é esse pressuposto? Entender o pressuposto por Vamos lá, detrás de um processo. Vamos falar de um processo qualquer. Toda vez que eu preciso retirar esse celular do almoxarifado, eu preciso assinar um canhoto dizendo que eu tô tirando aquele celular. Tá. Qual é o pressuposto por trás desse processo? Vamos tentar entender esse processo. É só realmente para a gente saber com quem que tá aquilo? Mas não seria mais fácil a pessoa, então, não, peraí, tá comigo. O celular está comigo, a pessoa também se responsabilizar em devolver. Quais são os pressupostos que estão por trás de cada vezes processo que a gente tem? Será que é falta de confiança? Já entender que de repente as pessoas não são tão honestas assim, por isso eu preciso ter um canhotinho para as pessoas assinarem? Porque aí depois eu tenho uma prova para falar, olha aqui, ó, foi você que pegou. Você percebe que são provocações que às vezes a gente não está pronto para assumir. Realmente eu considero que as pessoas são desonestas e por isso que eu tenho esse processo no meu trabalho. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a analisar os pressupostos, entender se é isso mesmo que a gente quer pensar das pessoas, né? E, ao mesmo tempo, também encarar a realidade como ela é. Que a realidade como ela é que existem pessoas desonestas, sim. Que esse é o preço que a gente paga de estar lidando com pessoas. Né? Então, eu acho que falta um pouco isso também. Tá. E aí, quando você diz assim, essa importância do líder? Me responde essa questão, assim, né? O líder, no caso, o gerente, o gestor, a pessoa que vai liderar aquele entrante ali, né? O novo colaborador. Como é que você vê esse envolvimento? Como é que você vê
qual que seria assim, o lugar ideal, sabe, desse posicionamento desse líder diante do processo de recrutamento, dentro do processo? Vocês estão preparados para o que eu vou falar? Estamos preparados Me para tudo. odeiam. Os RH me odeiam quando eu falo isso. Eu não estou vendo o chat, então se tiver alguma, eu não sei o que aconteceu aqui, eu tenho um probleminha Cuidado com a sinceridade, ó. tecnologia. Aí se você ver alguma pergunta do chat, você puxa aqui para nós, tá? Porque eu não estou conseguindo. Eu costumo brincar dizendo o seguinte: o meu sonho é que um dia o RH não precise mais fazer recrutamento e seleção. Que a gente não tenha mais esse papel. Porque sabe casamento indiano? Já viram um casamento arranjado? Tem até no Netflix agora uma série, né? Tem a matchmaker, que aí ela encontra uma pessoa para o meu sonho é que as pessoas se encontrem e assumam assim, essa questão de realmente se encontrar. Então eu vejo que o RH não deveria nem estar envolvido num processo necessariamente, diretamente, de recrutamento e seleção. A não ser que fosse para ser uma maneira consultiva dentro de um processo com o líder, né? Então, assim, eu espero chegar num dia em que a liderança assuma realmente determinadas questões da gestão da sua equipe, incluindo um processo de recrutamento e seleção, onde o RH vai ser apenas um papel consultivo dali, como se fosse um mestre dos magos, estando ali direcionando, falando, olha, fazendo perguntas provocativas para falar se tem certeza que realmente é isso que você precisa, que é hoje muito o que o papel do BP faz, né? Um bom BP deveria estar fazendo isso. Ajudar, né? E não tomar a responsabilidade. Exatamente. Mas eu vejo que esse papel que alguns gestores e líderes não fazem é porque eles não sabem fazer, porque lidar com gente é muito mais difícil do que lidar com o processo, né? Do que lidar enfim, com a técnica, para mim, né? E aí as pessoas se escondem por trás, assim, é isso, deixa o RH dar a notícia ruim, deixa o RH recrutar, deixa o RH né, buscar o que é melhor para mim. E no final não dá certo, porque quem vai conviver não é o RH. Quem vai conviver não é o RH, exatamente. Quem vai conviver não é a pessoa que arranjou o casamento, né? É o marido e a mulher. Então, assim, eu vejo que falta realmente isso, mas eu vejo muitos líderes que estão aprendendo, né? E hoje, na era da tecnologia, onde a gente tem aqui tantos, e agora com a pandemia ficou ainda mais claro, né? A possibilidade de tanta formação online, de tanto conhecimento sendo aí despejado, né, pra gente, que a gente tem que até saber filtrar. Isso é uma das competências aí do profissional do futuro, é saber selecionar o que consumir, né? Não tem mais desculpa, né, líderes amados meus, de falar assim, não, mas eu não sei fazer isso. Cara, aprende. Aprende. E aí, mais uma vez, a gente tem que reaprender a recrutar também. Porque eu volto a falar, recrutar não é preencher checklist de pergunta. Não é fazer pergunta por fazer pergunta, né? É muito mais uma conversa com uma escuta muito apurada, né? Para que você consiga realmente direcionando a conversa naquilo que você precisa saber, que é, esta pessoa vai saber entregar o que eu preciso? Isso. E aí eu te pergunto, né? Porque assim, hoje tem muita gente fazendo transição de carreira, né? Muita gente te busca a Aline, porque está infeliz no trabalho, né? E porque quer mais realização. Não tem nada de errado nisso, desde que a pessoa esteja aterrada na realidade, né? E aí é uma loucura, porque você precisa ter uma empresa e um recrutador do lado de lá maduro o suficiente para entender que essa pessoa pode não ser tecnicamente a melhor, mas ela tem a energia e a vontade de fazer, que eu acho que... Eu nunca tirei o fato da técnica, eu acho que a técnica é muito importante. Não adianta você não saber o que está falando, não adianta você você finge até um determinado momento, né? Depois você não consegue fingir. E a gente está tem muita gente boa, né, que estuda muito, isso você falou, tem muito conhecimento disponível. Então você precisa ser bom mesmo, precisa ter a técnica. Mas você precisa olhar enquanto
recrutador, enquanto, né, abridor dessa porta para essa pessoa, se essa pessoa até que está fazendo uma transição de carreira, por exemplo, ela é capaz de estar nesse lugar, né, ou de aprender fazendo, ou de, né, de entregar ali, porque no final do dia, para mim, sendo muito sincero também, é igual professora, a gente aprende para ensinar, né? A gente está sempre aprendendo. A gente não está no lugar de... Eu acho que o grande problema ainda das organizações é esse lugar assim, eu estou pronto. Eu estou pronto, né? Eu sei fazer... Não, você não está pronto, nem intelectualmente e nem emocionalmente, né? Por que a gente não assume que estamos todos em construção, nos apoderando do que nós sabemos, sim, as competências, né, celebrando as conquistas que temos, mas também reconhecendo que a gente não está pronto, né? Então, assim, eu vejo para mim isso tem que ter uma sensibilidade até para você ter os talentos, porque todo mundo fala, as empresas falam, eu quero os melhores talentos, não é? Reter talentos, eu quero, senão isso fica o discurso da boca para fora, né? O que são talentos, né? A gente precisa começar a discutir a base para construir. Porque muitas das vezes as empresas falam isso, falam de diversidade, falam de talento, falam de propósito, mas ninguém ainda sentou para discutir o que é então talento dentro da nossa empresa. Como que a gente reconhece um talento? O que a gente espera de um talento, né? E essa questão de estar pronto ou não é muito curioso, porque assim, eu tô tendo cada vez mais uma presença no Instagram, então quem não me segue, sigam aí, @bel_vasquez, né? VAZQUEZ, pelo amor de Deus no mundo. Escreve meu nome com S. Tô brincando não, é verdade, gente. Vasquez com S não, é Vasquez com Z no início e Z no final. Mas as pessoas, eu abro caixinhas de perguntas lá, né? Muitas das vezes, eu coloquei uma pergunta, o que falta, acho que era alguma pergunta do tipo, o que falta para você ter coragem, né? E a pessoa respondeu, não me sinto pronta. E aí eu acho curioso essa questão de não se sentir pronto, porque para mim prontidão você só vê se você está pronto em ação. Né? Você só vê se você está pronto em ação, porque você pode até ter uma noção de que você está pronto ou não para algo, mas você só tem a certeza que você está pronta quando você está ali no campo de batalha, né? Então eu vejo muitas empresas também assim, a gente precisa estar pronto para receber as pessoas, a gente precisa estar pronto para... Não, cara, você precisa receber as pessoas. Já precisa estar fazendo. À medida que você for caminhando, você vai reajustando os processos, principalmente, mais uma vez, ouvindo muitas pessoas, né? E aí, durante essa caminhada aí de RH, eu vejo que existe um medo muito grande de ouvir, né, as pessoas, né? 360, avaliação 360. Não, a gente não está pronto ainda para isso, né? A gente não está pronto ainda para isso. Vai ficar pronto quando, então, cara pálida? Quando que vocês esperam estar prontos? Então, quando tiver tudo positivo, tudo arrumado na empresa, aí é que vocês querem ouvir as pessoas? Assim fica fácil, né? Não, vamos embora ouvir as pessoas, vamos embora ouvir realmente as reclamações para que a gente possa ver se faz sentido ou não mudar. Tem muito isso também. Porque, de repente, às vezes, vai se chegar e falar assim, olha, querido, essa reclamação não faz parte dos nossos planos e é isso. É isso que você quer? Topa? Caminhar com a gente mesmo assim? Mas entendeu? A gente bate no mesmo ponto, né, Bel? Que é a imaturidade, para mim, para abraçar o conflito. Porque a gente prefere uma harmonia artificial do que abraçar um conflito. E aí a gente vem para essa questão da conveniência, porque para mim a conveniência, e eu queria que você falasse um pouco disso, não é só recrutar assim um QI, né, um quem indique, né, porque deve ter isso ainda, né, no mundo real. Aqui não, na Suíça, né, no Brasil não, na Suíça, né, quando a gente fala, né, de recrutar assim, olha, fulano, eu conheço empresas que são muito assim, que vindo de determinada faculdade a pessoa já está contratada, né? Enfim, tem tudo isso. Isso é a conveniência. Mas para mim a conveniência também de uma contratação é aquela em que a pessoa fala o que você quer ouvir, é aquela em que a pessoa é um eco de concordância com a sua fala, porque eu não tenho uma
maturidade o suficiente? Será que eu tenho maturidade para contratar uma pessoa totalmente diferente de mim? Reconhecer nela a competência de fazer algo que eu preciso, mas que eu não sei, sabe? Então, assim, eu acho que essa conveniência, ela parte desse lugar de eu não quero entrar em conflito, eu quero ter um mundo de Alice, eu quero ter uma empresa em que não há, né, nosso departamento, aquela harmonia toda, mas não existe um lugar de harmonia toda, porque cada um é diferente do outro. Né? Então, ou a gente abraça o conflito. Então, para mim também, esse recrutamento por conveniência, ele vem desse lugar de me é conveniente contratar não só quem eu conheço, ou vem de determinado lugar, ou vem indicado por alguém, né? Mas também dessa conveniência de que vai fazer, eu quero inovação. O meu discurso eu preciso de diversidade no meu grupo. Mas no fundo, o que você quer é alguém que concorde com você. E aí você também está sendo... É isso mesmo? É exatamente isso, Lu. Falou tudo. Pronto, já terminamos essa live agora do jogo. Não, mas é exatamente isso. As pessoas, elas falam que querem realmente diversidade, que querem sangue novo, que querem isso tudo. Mentira. Mentira. Elas querem um espelho. Uhum. Só querem um espelho, elas querem viver naquela, sabe aquela brincadeira de circo, né? Que tinha vários espelhos iguais, elas só querem entrar naquela casinha e ficar olhando para elas mesmas e falar, ai, como você é bonita, ai, como você é bonita. A verdade é essa. Né? Então, e aí, quando chega uma pessoa diferente que te incomoda, que te traz um ponto de vista diferente, que te provoca em mostrar, de repente, uma parte daquele espelho que tá mal posicionado, que você não quer muito olhar, né? Um ângulo teu que não é tão bonito assim, aí você fala, não, essa pessoa tá descolada dos nossos valores. Uhum. Né? E aí a gente ainda volta um passo atrás, mas que valores são esses? Será que tá claro? Né? É de perceber muito também, assim, o que é, né, no papel e o que é na verdade, né? Então, muitas empresas falam, a gente tem inovação como um valor, e aí você olha as pessoas e você vê que não, né? Só que não, isso pode ser até, de repente, um valor que elas pretendem alcançar. Não é um valor, é uma visão, de repente, mas não é um valor. Tá? Às Bel vezes, e Lu, Oi. é Bárbara, tudo bem? Ei! Primeiro, parabéns, Bel. Tudo de bom Obrigada, pra amor, você. obrigada. Por que a gente não tá vendo a sua beleza hoje? Ou Bota o vídeo. então, eu deixei tudo para vocês hoje. Hoje eu tô de câmera fechada, eu tô aqui Não. de suporte técnico, mas eu fiz um compilado de perguntas que faz muito sentido com o que vocês estão trazendo. E aí eu vou misturar um pouquinho do que o Eduardo e o Vitor perguntaram, e que eles colocam aqui sobre como entender, talvez, os processos das empresas e o que de fato aquela empresa e a equipe estão precisando. E aí o Wellington complementa. Como que eu posso avaliar esse fit cultural dentro de um processo de recrutamento? Né? Eu acho que isso vai muito do que vocês estão falando de entender o que é divulgado como institucional e o que de fato é praticado, né? E como que fazer essa análise durante uma entrevista, por exemplo. Tá. Eu vejo, Bá, que assim, primeiro, o RH, né, ela precisa ter boas conversas com os líderes, tá? Já começa daí, né? Eu vejo o recrutamento muito ainda como uma descrição de cargo e é isso que eu tô procurando. Não, vamos sentar, vamos entender realmente quais são os problemas da equipe, quais são os problemas que você quer solucionar, quais são as entregas que você quer fazer a curto, médio e longo prazo, quem é o líder que vai estar realmente ali de frente, o que essa pessoa tolera, o que ela não tolera, o que ela espera, fazer esse briefing bem feito já é 90% do seu trabalho, como RH. Já começa daí. Tá? Então, RH, se vocês ainda não aprofundaram nisso, recomendo que comecem a ter essas conversas. Insistam, porque tem muito líder que não quer ter
esse momento. Então, assim, para ter um bom recrutamento, tem que ter esse momento. Líderes, se o seu RH ainda não faz essas perguntas, procure eles e briefem bem eles do que vocês estão realmente buscando. Tá? Eu acho que já começa por aí. E às vezes e às vezes não faz a pergunta porque não tem nem repertório, né? Porque nem sabe o que perguntar, né? Porque essa é uma questão também, né? Não sabe o que perguntar e é interessante porque muitas das vezes quando você chega com essas perguntas, você tira o líder, né, da zona do conforto dele, de às vezes ele nunca foi perguntado e nunca parou para pensar nesse tipo de coisa. Né? E aí depois fala, não, peraí, essas perguntas que você está me fazendo são difíceis, eu preciso de um diazinho para pensar e a gente volta a conversar. Beleza. Né? Falta autoconhecimento, falta às vezes realmente essa questão da própria pessoa parar para olhar e falar assim, ok, o que eu preciso? O que eu tolero ou não tolero como líder dentro de uma equipe? Todo mundo tem clareza disso? Porque a gente fala dos valores da empresa, né? Mas e os meus próprios valores também como líder? Né? Então, assim, eu acho que partindo disso, um bom briefing é super importante. E aí, baseado nesse briefing, é fazer perguntas e daquele, como a gente fala, né? Entrevistas por competência, digamos assim, né? Que você vai avaliar justamente quais são os conhecimentos, as habilidades e as atitudes daquela pessoa. Mas não com essas perguntas, né? Por favor, quais são os seus defeitos? Mas e sim, perguntas que remetam à realidade que a pessoa já viveu mesmo, né? Porque, gente, não adianta, contra fatos não tem argumento. Se a pessoa vai trazer e contar a história dela, dali você extrai realmente se a pessoa sabe fazer o que ela fala que ela sabe fazer, qual é a atitude dela perante as questões, né? Então, por isso que tem muita empresa agora que está adotando mais esse modelo de perguntas, né? E que justamente por isso não existe script. Como que você vai fazer um script quando você está querendo buscar, né, a experiência da pessoa? Não tem script. E muito também desses testes, né, de personalidade que trazem aí, onde você é apresentado a situações que você tem que escolher como que você agiria. Isso traz um pouco mais de realmente do perfil da pessoa. Então eu vejo que é bem por aí. Né? Aqui ó, o Eduardo está falando realmente, é o conhecimento, habilidade e atitude. Né? E aí, Lu, casa um pouco com o que você falou daquela questão, né? Ah, uma pessoa técnica, mas que não tem uma atitude, ou uma pessoa com atitude, mas que não tem a técnica. Walking Dead, um personagem do Walking Dead, PhD, né? Mas que, como você falou, está adormecido. Ou uma pessoa com muita energia, um brilho no olho, que você vê que a pessoa, assim, é até aquela chata que acorda, sabe? Já animada, para fazer, mas não tem todo o conhecimento técnico, assim. Depende. Vamos lá, eu preciso fazer uma cirurgia cardíaca, eu quero um médico competente, um Walking Dead que vai saber o que fazer, ou um médico que vai chegar, fazer cirurgia, eu quero aprender agora. Não, querido, eu quero que você saiba o que você está fazendo. Você percebe que não tudo muito depende, né? A gente não pode descartar também o conhecimento técnico, a entrega, isso tem que ser muito avaliado. O ideal é que a gente consiga casar os dois. Né? É a pessoa que tenha realmente conhecimento técnico e a atitude. Agora, qual dos dois vai pesar mais? Depende. Qual é o resultado que você quer? Eu vou colocar a minha vida na mão de quem sabe fazer. O cara pode ser o mais sisudo possível, pode ser, entendeu? Eu não vou com a cara dele, mas se ele souber fazer, salvar a minha vida, é na mão dele que eu vou colocar. Então, esse tipo de nuance que a gente precisa perceber. E aí o recrutador precisa ter inteligência emocional e aí eu estou falando recrutador, seja RH, seja líder. Quem está ali selecionando a pessoa, né? Precisa ter, porque assim, é isso. A gente sabe que a grande maioria dos problemas dentro das empresas é de relacionamento. Então também às vezes você recruta uma pessoa incrível, né, com QI altíssimo e que tem um relacionamento que vai destruir, assim, né? Que põe todo mundo para baixo. Eu já fiz treinamento em que um participante consegue colocar o grupo todo, assim, num sentimento de total fracasso, né? Sim. Então, é a maçã podre, né? No meio de um...
Então, assim, a gente volta... Mas também eu já trabalhei com pessoas maravilhosas, incríveis, divertidíssimas, alegres, alto astral, Não tinham super legais, não entregavam. Não entregavam. E Aham. ainda atrapalhavam. Esse que é o problema, porque o problema não é nem quando a pessoa não entrega, o problema é quando ela ainda atrapalha o trabalho de quem quer entregar. Entendeu? Então, assim, não é nem 8 nem é 80. E Eu você acho só que... vai ver isso na prática, porque numa entrevista inicial você não consegue, você não tem uma bola de cristal. Então, Você tem, mas né? você consegue, assim, a depender da maneira como você vai conduzir a entrevista, realmente pedindo para a pessoa trazer exemplos concretos e em cada resposta você vai ainda puxando mais e fazendo novas perguntas, cavucando, digamos assim, né? Você consegue pegar a verdade. Você consegue ver se a pessoa está maquiando um discurso ou não, né? Então, Pessoal, assim... até para complementar, veio uma outra pergunta do Vitor aqui. Ele perguntou como que daria para humanizar processos seletivos com um volume grande de vagas. Acho que num cenário de talvez mais operacional, né, que tem um fluxo maior e um volume maior. Quais seriam algumas dicas aí de humanizar esse processo? Tecnologia. Eu vejo hoje como tecnologia, assim, alguns aplicativos e maneiras de recrutar estão se aproximando cada vez mais realmente de trazer um relatório muito aderente à realidade. Então, eu acredito que buscar a tecnologia para as primeiras etapas dos processos é fundamental. Isso ajuda muito a filtrar, realmente, né? E ao mesmo tempo, sei lá, fazer o básico, né? Tipo, tratar as pessoas como pessoas, assim. Não sei se tem muita resposta para isso, Vitor. Mas eu vejo muito como tecnologia hoje, realmente. Para ter um bom banco de dados, para você poder ter mais agilidade realmente no reconhecimento dos perfis, mas fora isso, não sei. Se vocês tiverem aí alguma outra dica, coloquem aí. Uhum. Eu gosto muito do Ricardo Semler, né? O Ricardo, ele né, enfim, um empresário do setor mais hard, né? Do setor de caldeiraria e tal, e uma das empresas dele. E para mim faz muito sentido, adoro tudo que ele fala, porque ele, para mim, desde 1980, ele já falava em gestão humanizada e ele é bem fora da caixa, né? E uma das coisas que ele propõe nas empresas e tal é que as pessoas pudessem ter um tipo de teste, como se fosse um namoro, assim. Vem na empresa, fica aqui um tempo e se a gente gostar de você, a gente casa. É um contrato de experiência, mas ele fala além disso, ele fala meio que uma coisa muito mais informal. Eu acho que a gente ainda está longe desse lugar, né? Longe de, por exemplo, uma entrevista por colegas de trabalho. Deixa eu ver Isso. se eu quero trabalhar com esse cara aqui, né? Ele tem isso, ele fala, por exemplo, olha, nós temos uma vaga aberta, fulano de tal vai ser entrevistado no dia tal. Quem quiser participar, né? Maravilhoso, sim. É Um painel, maravilhoso, né? Um painel. Sim. painel, mas assim, é isso, né? É um Mas a lugar gente que ainda, mas, talvez Lu, a gente ainda tem muito que caminhar, porque a gente ainda está num lugar aonde os gestores, dentro das empresas, a gente está falando de pessoas que já trabalham dentro das empresas, precisam pedir autorização para o seu gestor para participar de um processo seletivo para uma outra equipe. Uhum. Gente, isso desculpa, mas não entra na minha cabeça. É tipo assim, pai, posso ir na casa do fulano, brincar na casa do fulano? Pelo amor de Deus, sabe? Eu acho assim, eu fico ainda boba como existem esse tipo de questões dentro das empresas, né? É como se o funcionário ali, a partir do momento que entrou e faz parte da tua equipe, fosse também propriedade do líder. Propriedade do líder, né? Então... E uma coisa Bel, que veio um aqui no privado, desculpa, Lu. não pode falar. Não, veio aqui no privado, polêmica também, eu quis jogar aqui, aproveitar esses minutinhos finais, sobre algumas dicas para navegar essa arena política de indicações, tanto de clientes, líderes e tanto para o RH quanto para líderes também, né? Se tem alguma
dica para que possa navegar essa área mais política de entrevistar esses candidatos indicados? Olha, vou ser bem sincera com você, eu sempre tive problema com isso, tá? Esse é o meu calcanhar de Aquiles, é essa politicagem, tá? Eu jogo aqui na mesa, sempre tive problemas, mas uma maneira que eu tentava realmente solucionar isso era tratando o candidato como todos os outros candidatos e colocando na mesa o perfil da pessoa, como eu colocava como todos os outros candidatos. Afinal das contas, a responsabilidade, é o que eu sempre falo, a responsabilidade é sempre do líder decidir quem que ele vai contratar ou não, porque as consequências serão colhidas por ele também. Então, assim, mais uma vez, maturidade. Eu sempre jogava para ele e falava, olha, líder, tá aqui a pessoa que você indicou, é isso, isso e isso, eu percebo isso, isso e isso nele, tá descolado do que você quer nisso, nesse aspecto, mas, no final das contas, a decisão é sua. Mesmo que, às vezes, eu soubesse, e isso já aconteceu várias vezes, que ia dar ruim. Eu ia falar palavrão aqui, mas que ia dar ruim, né? E aí é engraçado porque muitas das vezes o próprio RH começa a criar, mais uma vez, os pressupostos, né? Começa a criar ali redomas, não, todo candidato precisa ter aprovação do RH, né? Para passar. E aí eu falo, ok, qual é o pressuposto então por trás disso, né? Por que o RH tem que ter aprovação para contratar alguém ou não? Qual é o pressuposto por trás? Então a gente não confia na decisão dos nossos líderes, né? Então por isso que a gente precisa realmente então ali dar o nosso cheque. Não, porque eles não estão prontos ainda. Aí voltava assim, né, com essa... Não, porque eles não estão prontos ainda, eles ainda não sabem recrutar bem, então por isso que a gente precisa da aprovação deles. Tá, e eles vão aprender como, então? Se a gente continuar ainda tratando eles como criança, né, assim, né, vamos ser sinceros. Então, quando que eles vão aprender, então? Tem que quebrar a cara. Então, vai aprender na medida que for tendo resultado ruim. Ou não, às vezes então não vai aprender. E aí a gente tem que olhar como organização para saber se é aquele líder que a gente quer mesmo, né? Então, assim, eu acho que é isso. Para mim, ainda existe uma fala teórica de humanização dentro das empresas, e é isso que nos descola, me descolou, né? Aí eu vou falar como experiência própria, me descolou do corporativo no sentido de estar dentro do corporativo, porque fora, enquanto consultor, é claro que eu jogo, existe um jogo a ser jogado, né? E não estou falando aqui de uma forma pejorativa, né? A vida é esse conjunto de interações e de relações. E se a gente está vivendo uma sociedade madura, a gente tem relações mais maduras. Se você está vivendo uma sociedade infantil, você tem relações mais infantis, né? Mas, assim, o que me descolou, né, essa distância ainda, essa incoerência, né, entre a prática e a teoria. Então, entre entender o porquê, né, e aí é reconhecer. E aí tem uma palavrinha mágica que é a vulnerabilidade, que a gente ainda não consegue estar vulnerável no mundo do trabalho, nem recrutadores, nem líderes. Isso é o jeito que eu vejo, tá? A gente também, eu falo a maioria de nós, porque Sim. claro que existem pessoas diferentes, mas eu ainda vejo que existe uma necessidade de muitas máscaras, além da máscara da Covid, para a gente viver nesse mundo. Eu tenho um sonho, né? Eu sou uma pessoa romântica, no sentido de que eu coloco o amor no meio, né, no centro das minhas decisões. Já amadureci muito, mas ainda vivo, ainda tenho esse romantismo, não bobo, eu acho, mas assim, quase como uma ideologia mesmo, né? Uma vontade de que a gente possa ter um lugar de falar a verdade, de vulnerabilizar, de tanto o líder falar assim, olha, eu não sei, me ajuda, ou eu não vou dar o feedback porque eu não consigo conversar com fulano. Tenho essa dificuldade, preciso de ajuda. Ou então eu tenho ranço do fulano, eu tenho medo que o fulano pegue o meu trabalho. Poxa, a gente não tem ainda essa maturidade. Será que vamos ter? Talvez
Talvez não, né? Talvez, enquanto humanos, a gente continue tendo que ter... porque uma coisa é você vestir o papel, uma coisa é o seu chapéu ali, né? Outra coisa é essa máscara. Para mim tem uma diferença, sabe? Então, assim, eu tenho como característica própria ser vulnerável, me colocar vulnerável. Isso abre portas e isso fecha portas. Tem gente que acha isso uma vantagem, né? A gente, por exemplo, está numa conversa que eu falar, eu não sei responder isso. Né? Apesar de que eu me preparei, parará, eu não sei essa resposta. Uhum. Eu me coloco nesse lugar, aprendi a me colocar e me sinto hoje mais feliz nesse lugar. Me fecha algumas portas, né? Que é dessa coisa de não conseguir, muitas vezes, ser super sincera. E super sincero aqui, eu não estou falando de ser mal educado, ser, né? Mas falar mesmo a verdade, falar, olha, eu não dou conta disso, eu não sei, me desculpa, né? Esse tipo de coisa, assim. Então, eu penso que ainda existe sabe, a gente precisa completar essa É, figurinha, a gente precisa abraçar essa vulnerabilidade, porque senão a gente vai caminhar muito devagar. Eu não gostaria que a gente caminhasse tão devagar, porque a maioria das pessoas que eu vejo que estão infelizes e insatisfeitas dentro das organizações, aí eu não estou falando dessa felicidade boba, estou falando de uma, né, que estão mesmo assim sofrendo, elas estão sentindo isso, assim, né? Elas sentem essa, sei lá, esse descolamento né, da verdade, de poder ser autêntico, de poder viver ali o que é a pessoa mesmo. Né? Tem uma hora que a conta chega, né? Tem uma hora que você tem que você paga a conta, mas ela, né, não sei, faz sentido é. isso? Não, eu acho que faz todo sentido, Lu, porque a gente não tem um botãozinho de liga e desliga quando entra dentro da empresa. Então, assim, se a gente não consegue ser vulnerável nos nossos relacionamentos íntimos, a gente vai conseguir ser vulnerável num relacionamento de trabalho? Se a gente não tem autoconhecimento... Eita! Quem é que tá falando aí? Não é o Léo, né? Não é o Léo, não. O Léo tá tudo super dormindo. Colocou o som aí alguém, não sei, iPhone de Carol. Mas como eu tava falando, né, assim, se a gente não tá vulnerável nos nossos relacionamentos íntimos dentro de casa, quem dirá fora? Porque se a gente não tem autoconhecimento ainda de saber o que realmente é valor pra gente, quem somos, quem queremos ser, como é que a gente vai conseguir identificar isso no outro? Então, assim, se é para dar um passo para trás, que a gente dê um passo para trás em começar a se conhecer melhor, né? Para que a gente possa ser melhor o RH, para a gente possa ser melhores líderes, para que a gente possa ser melhores donos e CEOs de empresa e tudo mais. Então, acho que o ponto de partida, se eu fosse falar assim para qualquer pessoa, que foi o que me fez mudar muito dos últimos anos para cá, ter novas perspectivas, começar a conseguir ser mais eu, essa pessoa que você mesmo falou, assim, um humor mais ácido às vezes, a trazer a verdade, é justamente trabalhar o meu autoconhecimento, né? Então, não digo nem ser só uma aceitação, mas assim, entender que faz parte do meu jeito de ser assim, e olhar para as minhas sombras e falar assim, meu jeito é assim, mas eu não quero, então deixa eu trabalhar aqui para que isso mude. Então, assim, infelizmente, das vezes que eu já venho conversando com as pessoas, né, dentro das empresas, ou então cursos que a gente facilita, qualquer coisa. Quando a gente toca no assunto de autoconhecimento, às vezes de uma sala com 30 pessoas, e a gente pergunta, ok, quem já está buscando aí um autoconhecimento, seja através da terapia, seja através de um curso, de um livro, pouquíssimas pessoas, né? Pouquíssimas pessoas. Então, assim, eu acho que enquanto a gente ainda viver nessa superficialidade dos sentimentos, de quem somos, a gente vai continuar tendo relações superficiais, máscaras, polimento, né? Melindres e tudo mais, para a gente descolando cada vez mais realmente do ser adulto, né? Porque isso tudo, para mim, são comportamentos infantis.
Assim, é a criança que sente a necessidade de assumir um personagem, né? Porque ela não consegue diferenciar muito bem o que é a realidade do que não é ali o Homem-Aranha, entendeu? É a criança que precisa ser o tempo todo validada, é a criança que, né, é a criança que vira e aponta para a careca do tio. Então, assim, tudo isso a gente precisa avaliar realmente se a gente está vivendo de forma adulta e madura ou não. E isso é uma evolução individual, né, Bel? Não é uma evolução, ela parte do indivíduo, né? Parte Não do adianta indivíduo. você falar essa empresa é uma empresa 4.0 no sentido, até pode ser do ponto de vista tecnológico, mas assim, é uma empresa do novo mundo, né? Se cada um não faz o seu trabalho individualmente, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, mas ao mesmo tempo, aí se a gente teria mais 2 horas para conversar, né? Porque também a gente ainda vive, principalmente no país onde a gente está, a gente ainda vive num lugar onde as pessoas ainda estão buscando o mínimo para viver. Então, como que a gente vai pensar, gente, de autodesenvolvimento, de autoconhecimento e tal, né? De ler um livro, de fazer essas pessoas, elas não sabem ler. Entendeu? Não sabem ainda, não tem essa formação filosófica, digamos assim, né? De você poder realmente questionar as coisas, se questionar. Né? Então a gente ainda está realmente, ainda como sociedade aqui, principalmente no nosso país, ainda passos bem atrás. Então e se a gente que está aqui, porque todo mundo que está aqui, né, somos privilegiados de estar aqui com tecnologia, sabemos escrever, sabemos ler, ocupamos posições legais nas empresas ou nas suas carreiras, então, por esse né, nos assunto. interessamos por esse assunto, temos a atitude de buscar, então eu acho assim, se a gente pode, e ainda assim já é difícil pra gente, imagina para quem não pode. Então eu acho que aí a gente tem um papel realmente, né, de estar puxando essa mudança, né? E realmente eu vejo isso, assim, eu vejo que ainda existe um caminho, né, de muita. É como se a gente quisesse pular casinhas, a gente não vai pular as casinhas, né? A gente vai ter que fazer esse para casa com quem já está, vamos dizer assim, nesse lugar de não trabalhar para sobreviver, né? Aí eu acho que dá para fazer essas escolhas mais conscientes, dá para. Mas para a maioria que ainda está no lugar de sobreviver, né? Eu falo qualquer coisa, eu aceito qualquer trabalho, né? E eu entro no jogo do jeito que o jogo tiver. Então, E assim. eu sou muito, muito cautelosa com isso, Lu, porque eu preciso reconhecer a minha posição de privilégio, sabe? Então, assim, eu, por exemplo, eu gravo muitos vídeos e dou muitas dicas de como responder determinadas perguntas, né? E muitas das vezes eu falo, gente, eu queria que essas perguntas não fossem feitas. Eu queria que as pessoas não enxergassem dessa maneira, mas a realidade está posta aí. Então, eu preciso ensinar para uma mulher como é que ela responde uma pergunta com quem você vai deixar seus filhos, entendeu? Porque essa pergunta ainda é feita. Olha, me arrepiei toda aqui agora. Essa pergunta ainda é feita, sabe? Então, assim, eu gostaria muito de ser o tipo de pessoa, Lu, que ficasse só aqui, não pode ser feita essa pergunta, isso é não sei o quê, mas, cara, mas eu vou estar ajudando alguém se eu ficar só nessa posição? Sabe? Então, assim, e é bem isso que você falou. Eu tenho o privilégio de poder pedir demissão de uma empresa e buscar o que eu quero da minha vida, né? Eu tenho essa possibilidade de poder questionar, de poder ser provocativa e arcar com as consequências disso, mas tem pessoas que não. Então, assim, a gente tem que tomar também muito cuidado com isso quando tem esse tipo de posicionamento. Eu tento sempre tomar muito esse cuidado, né? De entender que nem todo mundo tá nessa possibilidade de responder da maneira como gostaria de responder a uma pergunta de entrevista, a tomar decisões de carreiras mais ousadas. Eu acho que a gente tem que muito que partir também desse olhar, né? Agora vamos fechar aqui, faltam 10 minutos, mas eu estou vendo aqui nas perguntas que eu fiz, o roteirinho que eu desenhei, acabou que, né, as perguntas saíram diferentes, enfim, que é o que a gente faz mesmo, que a ideia é ser fluido. Mas eu acho que tudo que eu queria saber e que eu acho que eu, como mediadora, podia contribuir, né, para essa pergunta, para responder essa pergunta, eu acho que para mim foi respondido, assim, né? O que é competência, o que é conveniência e tudo isso que está por trás que a gente falou. Mas
Tem uma hora aqui que eu fiz assim, vamos falar de perguntas inadequadas. E aí eu falei com você um dia que você tinha que fazer um stand-up comedy, né? Igual tem uns perfis no Instagram que são muito legais, né? Que eles são irônicos, mas eles mostram justamente o que acontece, né? Na prática, assim. E aí eu queria que você contasse um pouco os casos, assim, sei lá, e como responder a isso, ou, enfim, deixar esses 10 minutos aí para Tá. sabe, Vamos falar de uma pergunta que eu odeio, que é justamente, até você falou, né? A pergunta que muitas pessoas falam me fala sobre o seu defeito, né? E assim, para mim já começa do seguinte: ninguém vai falar, né? Ninguém vai falar, olha, meu defeito é que eu acordo num mau humor terrível. Que minha primeira hora aqui na empresa eu vou ser rabugenta, eu não vou falar direito com as pessoas, eu não vou dar bom dia, ninguém vai falar isso, né? Então, assim, e outra coisa também que é justamente a gente não perceber as coisas que a gente pergunta, né? Eu não acredito que pessoas tenham defeitos, assim, sinceramente. Eu acho que, assim, quem tem... Ó, o Vitor já botou aqui. Quem tem defeito é geladeira, tá? Eu acredito realmente que todo mundo a gente tem pontos de melhoria. Eu preciso melhorar, de repente, né, a minha agradabilidade na parte da manhã, então eu preciso melhorar o meu sentimento de comparação perante o outro, como você falou assim, eu tenho inveja do coleguinha, né? Não, eu preciso melhorar em relação a como eu me comparo com os outros. Então, todo mundo tem algo a melhorar. Tá? Então, assim, eu já não acredito que pessoas têm defeito, já começa daí. Então, reformulem a pergunta. E segundo, chequem, né? Então, assim, essa questão, você pergunta qualquer coisa, a pessoa responde qualquer coisa, né? Eu sou perfeccionista, né? Todo mundo fala, esse é o clichêzão. Sou ansiosa, né? Não é. Então, assim, então, o que você pergunta já sabendo que a pessoa não vai responder a verdade, a pessoa já responde a mentira e fica aquelas coisas de... né? E ninguém fala o que quer ouvir realmente, ninguém diz o que quer dizer. Então, assim, eu acho que essas perguntas do tipo, qual é o seu defeito? Não espere que a pessoa vai realmente falar. Mas tente buscar os pontos de melhoria dela através da verdade dela, que é o quê? O que ela viveu. E aí sim você pode ir confrontando e fazendo perguntas inteligentes para saber realmente o que ela precisa se desenvolver. Ou então até perguntar para ela diretamente, olha, eu quero saber, analisando o seu último ano, o que você acredita que você possa melhorar em tal quesito, tal aspecto da sua entrega. Me dá um exemplo concreto. Né? E o que você tem feito para melhorar? Né? Então, já com essas perguntas, assim, você já consegue desenvolver bem. Mas, deixa eu ver outra pergunta. As perguntas abertas de sim ou não, que muitas pessoas fazem, né? Você é um bom líder? Tipo, por que perguntar isso? A pessoa fala assim, não, sou péssima, menina. Né? Tipo, não, isso não... É aquilo que eu falo, assim, faça perguntas inteligentes, né? Então, começa daí. Então, assim, ajude a pessoa a se abrir, a se vulnerabilizar da forma menos desconfortável, né? Isso. Porque a gente faz, por exemplo, a gente faz muito treinamento aqui e é incrível, né? Como é a empresa? A gente faz uma rodada aberta, né? De conversa. É ótimo, todo mundo, tudo funciona muito bem, não tem problema nenhum. Aí a gente resolve fazer essa pergunta anônima. Aí vem cobras e lagartos. Já participei já dessa anônima aí. E aí você fala assim, olha a dificuldade que a gente tem. Então, assim, talvez, eu acho que se o RH, como você disse, que você sonha que o RH não faça recrutamento, né? Assim, não precisa estar nesse papel de recrutador, mas de apoiador, né? Que ele seja um apoiador vamos dizer assim, ajudar o gestor a sair desse lugar de mediocridade, né? De medo de exposição, não sei, né? Evoluir, talvez evoluir antes ou evoluir mais rápido, porque, afinal de contas, a princípio, quem está numa área de recursos humanos, a princípio, gosta de gente, né? A princípio,
na maior parte das vezes, se interessa pelas pessoas, né? Sim. Então, como você pode usar isso também a favor e ajudar, né? Ajudar o outro. Eu fui em entrevista. Mas como que você vai gerar a mudança no outro se ainda falta em você, né? Como que você vai ajudar um líder a ele sair da mediocridade se você ainda é medíocre? Sim. E quando a gente fala medíocre, gente, assim, você ainda tá na média. Você ainda faz o que a pessoa de 10 anos atrás que estava na tua cadeira fazia. Você ainda age da mesma maneira como você agia quando você acabou de se formar. Ou quando você começou no seu primeiro emprego. Você faz as mesmas perguntas que você fazia. Como então, né? Ajudar líderes a realmente a avançarem, digamos assim, a evoluírem, né, dos seus papéis de líder, se o próprio RH ainda continua com as mesmas práticas, o mesmo pensamento, a mesma visão, não troca lente, né? Mas não troca lente também, Bel, porque às vezes tem medo, né? Porque se eu trocar lente dentro de uma cultura corporativa e essa lente não bater com a lente da cultura, eu tenho que pagar um preço, né? Então eu preciso ter essa coragem, né? Sabe? Eu preciso. Aquela música, tem uma música do Comfortably Numb, né? Você tá confortavelmente entorpecido. E é isso que eu vejo as pessoas realmente confortavelmente entorpecidas. Não quero ver. Não quero olhar, né? Exatamente. Então, assim, mais uma vez, para mim, vem o lance da coragem, vem o lance da transparência, porque eu tenho um preço a pagar por isso. Porque nós também, enquanto consultoras de desenvolvimento de pessoas, se a gente falar todas as verdades que a gente quer dentro das empresas, pode ser que as empresas não nos contratem mais, né? Então, a gente precisa falar, a gente precisa dosando essa pílula. E eu acho que o RH da mesma forma. Eu já participei de treinamentos em que o RH passou um briefing e estava junto no treinamento e não conseguiu falar nada, assim, não conseguiu expor a opinião dele na frente das pessoas ali, né? Não conseguiu fazer a crítica, justamente porque não tinha coragem, porque aí por que essa pessoa não teve coragem, né? Se é medo de perder o emprego, se é medo de não ser aceito ali, se é medo de, enfim, né? Mas é difícil, né? Não, é difícil. Não tem Ser uma forma adulto é difícil pra caramba. Ser adulto é difícil pra caramba. E olha, eu vou te dizer uma coisa. Essa questão, eu já vivenciei isso. De você ter esse descolamento, de você estar nessa transição e você olhar ao redor e falar, caramba, não me encaixo mais nesse modelo, não me encaixo mais nesse sistema, né? E aí eu tinha duas opções. Ou eu me comprimia dentro daquela caixinha, né? Ou eu me expandia arcando com as consequências dessa expansão, né? Eu preferi me expandir, porque para mim já estava me adoecendo. Então, e arcando com as consequências, porque, né, toda tem suas consequências positivas e negativas, né? Agora, o problema é quando a compressão começa a ficar muito apertada, que é o que a gente tem visto muito nas empresas, né? Burnout, depressão, e outras coisas, consumo de drogas, drogas não necessariamente ilícitas, né? Então, remédio para dormir, remédio para acordar. A pessoa toma um remédio para conseguir dormir, no dia seguinte um remédio para conseguir ficar acordada e trabalhar. E isso a gente vai vendo as pessoas se adoecendo, né? E se entorpecendo. Então, assim, isso me entristece quando eu vejo, né? Mas eu acredito que justamente o meu papel hoje como consultora, como educadora, facilitadora educacional é justamente esse, é despertar as pessoas para para sair desse entorpecimento. Bah, tem alguma outra pergunta? Eu não estou conseguindo ver o chat, minha tela deu uma Não, travada. agora só dão elogios e agradecendo. Acho que a gente pode encerrar e a Bel celebrar o aniversário. Sim. Aí eu queria falar uma coisa, assim, eu queria que a Bel falasse só, porque você está com um projeto de dar mentoria para RHs, eu acho que isso é muito legal. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, né? O que é a ideia, porque é isso que a gente está conversando, é bem isso, né?
é a gente ajudar, é você, no caso, ajudar as pessoas de RH, já que você, né? Que é essa sua experiência, né? Sim. Então, esse projeto, na verdade, ele veio de algumas pessoas me procurando, justamente por eu estar trazendo essas provocações, e tanto no meu LinkedIn, eu tenho uma atuação muito grande no LinkedIn também, né? De pessoas que trabalham em RH falando, Bel, cara, nunca ninguém me provocou como você está me provocando a pensar diferente, não tenho com quem trocar no meu RH, o meu líder não pensa assim, os meus colegas ainda não pensam assim, e eu me sinto perdida em relação a novas práticas, ou eu tenho problemas onde eu não consigo ver diferente, porque aquilo que você falou, às vezes a diversidade não existe dentro das empresas, então você não consegue ter pontos de vista diferentes, e eu preciso de alguém para estar tendo essa troca. Né? E eu pensei, então, por que não, já que eu já atuo como mentora de carreira, justamente trazendo essas provocações e apoiando as pessoas a terem mais clareza nas suas carreiras, aonde elas querem chegar, o que elas precisam fazer, né, para conseguir chegar onde elas querem chegar, eu pensei, por que não atuar especificamente com pessoas de RH? Então, agora eu também estou abrindo a minha agenda, né, para justamente profissionais que atuam em RH, terem esses momentos esclarecedores de conversa e acompanhamento das suas carreiras, né? Para a gente discutir case, para a gente discutir estratégias de projetos, ou então até mesmo que se traga problemas do tipo, olha, não estou sabendo lidar com essa pessoa, né? Como que eu faço para apoiar o líder a ter essa mudança aqui de pensamento, ou essa mudança de atitude. Então, isso é algo que eu tô agora aberta, tô abrindo essa portinha aí para poder receber essas pessoas. Ainda penso, por enquanto, vou fazer ela individualmente, mas em breve pretendo fazer em grupo, né? Então, começar a ter essas mentorias em grupo, esses grupos de RHs para ter troca, para ter realmente compartilhamento, né? E a gente poder... eu acho que é muito importante a gente ver novas perspectivas. Eu acho que o meu papel muito é esse, assim, as perguntas que eu faço, que são provocadoras, assim, elas são muito mais para tirar a pessoa, às vezes, daquela visão, e ela conseguir dar um passo para trás e falar, opa, peraí que eu estou enxergando coisas que eu não enxergava antes. Então, é bem por aí. Tá. E eu não tive isso, eu não sei se vocês tiveram isso, mas eu infelizmente não tive, eu sentia muita falta disso. E acho que aqui, como uma fala final, assim, né? Além de te agradecer por esse tempo, e Leozinho colaborou. Tadíssimo, gente, meu filho tá uma coisa. Eu acho que as perguntas poderosas são perguntas que já nos tiram desse lugar de conforto. Então, essa pergunta desse nossa conversa, ela também pode ser jogada na mesa entre líderes e recrutadores e RHs. E a gente está recrutando por competência ou por conveniência nessa empresa? Né? E a partir daí começar algumas conversas que importam dentro das empresas, né? Por que não? Então fica a dica aí, se eu puder, fica a dica. né? Assim, de repente usar dessa pergunta para os próprios RHs e para as próprias lideranças começarem a olhar para o que é, né? Para o que é. Eu acho que você pode tirar a palavra recrutando e colocar qualquer outro processo, qualquer outra iniciativa, né? Com essa visão, né? A gente realmente está buscando a competência, né? E mais uma vez a competência de testar o conhecimento, de colocar o conhecimento das pessoas, as atitudes, as habilidades ali na roda realmente, né? Ou a gente está tendo aquela conveniência de só querer enxergar o que a gente quer enxergar, as atitudes que nos agradam, né? O modelo de pensar que nos agrada. Eu acho que é bem por aí. Bom, a gente ficaria aqui até o Leozinho chorar, né? Mas eu ouvi alguma resmunga aí. Já são 10h34, já deixou seu Instagram, né? Sim, @Bel_Vasques, com um Z no início e Z no final. E tem o meu LinkedIn também, me adicionem lá, que eu também... Lá também tem um fogo no parquinho, viu? Eu amo, eu rio alto, adoro. E é isso, muito obrigada. Obrigada a vocês, gente. Obrigada, um beijo. Obrigada a todos que assistiram, que participaram, enfim.
Pra Sucesso gente para as próximas conversas, viu? Estarei aqui, espero que inspirem demais vocês. Eu espero que sejam chamas para que a gente possa trazer criar esse lugar que a gente quer, que a gente tanto fala e que tem muita gente que quer também. Então, né, que a gente possa fazer essas trocas significativas aí, tá bom? Um beijo para todos, hein? Obrigada pelo carinho do aniversário. Tá, parabéns. Fica vendo todos aqui. Manda o bolo pra gente. Um beijo. Pode deixar um beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.